Fala aí, galera, como é que estão as coisas? Todo mundo tranquilo? Bom, então a gente está aqui para falar sobre a nossa primeira atividade, que óbvio tem tudo a ver com a nossa primeira aula aí, que foi sobre o que é a educação física. Então a gente viu que a educação física compreende um campo bem mais vasto do que muita gente imagina de conteúdos, né? Tendo como conhecimento específico a cultura de movimento, que nada mais é do que esse entrelaçamento entre a natureza, o corpo e a cultura ao longo de toda a história humana, certo? Querem ver um exemplo bem clássico sobre isso? É o próprio desenvolvimento da humanidade, né? Então, os humanos, como nós conhecemos hoje, eles vão se desvencilhando de outros hominídeos a partir do momento em que a dimensão afetiva vai surgindo, né? Porque aí vão surgindo sentimentos como a empatia, a solidariedade, o desejo de estar mais próximos uns aos outros, o que possibilitou, então, fez com que os humanos eles tivessem uma maior possibilidade de sobreviver, certo? Então eles perceberam que a partir do momento em que eles iam criando esses vínculos culturais e tendo a maior proximidade de respeito com a natureza e com os outros, eles tinham uma maior chance de sobreviver, certo? E é por isso que isso tem tudo a ver com a cultura de movimento, porque são essas relações com a história e com a cultura que, no desenvolvimento de toda a nossa história, nós estamos carregando nos nossos genes, né, no nosso corpo, como uma tatuagem, certo? Então, como é que será a nossa aula de hoje? Qual vai ser a nossa atividade, gente? A gente, basicamente, vai ter que realizar uma pesquisa, certo? Então, vocês vão ter que pesquisar, olha lá, sobre a história de duas irmãs, chamadas de Kamala e Amala, que foram duas irmãs, olha aí que curioso, duas irmãs que foram criadas por uma alcateia de lobos, né? Por uma loba. Aí vocês devem estar perguntando, poxa, mas será que isso é possível? Bom, isso aí vocês vão ter que responder, né? E se de fato for possível, vocês terão que criar um resumo que basicamente vão relacionar aquilo que vocês pesquisaram com a nossa aula, certo? Então, como é que é a história, o desenvolvimento da história dessas meninas que dizem aí que foram criadas por lobas? Como é que é a relação dessas experiências vividas que elas vão realizando com a sua cultura? Será que a gente pode dizer que a cultura que elas vivenciam ali é de fato uma cultura humana ou não? Tem alguma relação com a questão da cultura de movimento? Será que essas meninas, a partir dessas experiências, a gente poderia dizer que elas de fato se tornaram lobas? Será que elas ainda são humanas, certo? Então, a partir do conceito de cultura de movimento, vocês vão estar fazendo essa pesquisa, elencando com a nossa aula e vão criar esse pequeno texto aí, tá? Esse texto aí de uma lauda, uma folha, para que na nossa aula seguinte a gente possa ter um material, e é importante que todos vocês façam, certo? Para que a gente possa ter um material e discutindo a nossa maneira aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Certo, gente? Então eu confio em vocês para que a gente possa desenvolver essa aula. Lembrando dos questionamentos. Será que é possível realmente crianças serem criadas por animais? Existe isso na história da humanidade? Certo? Pesquisem a história de Kamala e Amala, certo? E respondam, será que de fato elas se tornaram lobas? Será que elas são humanas ainda? Como assim? Certo? Então, boa produção aí de texto, boa atividade para todos e até a próxima aula. Valeu!